Boa tarde a todos os amados do canal Últimos Dias e de todos os outros canais também, que são muitos, e a todas as pessoas que têm nos acompanhado também nesses últimos dias. É com extrema alegria e a gente vai fazendo essa série de trabalhos, né? Um trabalho difícil, um trabalho que não é fácil, mas que a gente vai a cada dia aprimorando aí para que as coisas, né, ela esteja de acordo com aquilo que nós estamos buscando. É muito importante nós estarmos sempre unidos, porque os últimos dias não são fáceis, sabemos que são dias difíceis, dias que a gente está vendo que o sistema está criando uma defesa, uma linha de defesa, porque são esses os momentos que nós vamos ter que estar atento a muitas coisas que estavam ainda sem uma resposta. Hoje nós vamos falar muito do Apocalipse aqui para você. Eu tenho certeza que esse vídeo ele vai te surpreender. Talvez você esteja me perguntando por que você não fez esse vídeo de noite, Edson Silva História. Porque quando a gente está inspirado, a gente não pode fazer nada para depois. Porque não é igual. É legal. Deixa eu pegar aqui um pouquinho o microfone. Falar um pouquinho aqui mais baixo. Então, é muito legal quando você tem uma inspiração. Quando eu digo inspiração, inspiração não é revelação. A inspiração é um hormônio que é gerado dentro de uma pessoa que tem uma informação e que naquele momento que ela deveria passar aquela informação, ela passaria vivenciando aquela informação. Ou seja, ela transmitiria, além da informação, uma vida de sentimento, de emoção, de pensamentos, que vibraria dentro da comunicação que ela traria ali naquele momento. Se você tem uma comunicação que você deixa para passar depois, ela vai ser passada, ela vai ser transmitida, mas não na mesma amplitude que ela seria passada na hora em que ela deveria ser transmitida. Então, por isso, eu até poderia estar fazendo uma live de noite, mas essa daqui, ela tem que ser falada agora. E o que nós vamos falar está dentro do livro As Forças Secretas da Civilização e também uma passagem forte no livro de Sofonias, capítulo 3, que vai ser uma passagem muito profunda, que vai alimentar o coração de muitas pessoas que estão com o nosso Salvador e que nutre uma esperança de que os dias estão se aproximando, mas nós estamos no caminho certo. Eu queria deixar também uma ressalva para os evangélicos. Você que está dentro de uma televisão, de uma igreja, e você diz que esse lugar que você vai é igreja, porque você viu escrito na porta, e que também os líderes falam para você que isso é uma igreja. Eu queria deixar bem claro para você que esse lugar que vocês estão indo é um lugar muito perigoso, principalmente as igrejas de status, aquelas denominações que são chamadas vulgas catedrais. E essas catedrais, elas não estão aí por acaso. Não pense você, católico e evangélico, e judeu e islâmico, muçulmano, que vocês estão no lugar certo e que essas denominações, elas foram feitas para vocês. Não, elas não foram feitas para vocês, não. Elas estão sendo mantidas por vocês.
E através desse mantimento que o povo dá através de dízimos e ofertas, porque dinheiro não é dízimo, e muito menos oferta, pelo menos aquela que a Bíblia fala, mas é um tributo. Vocês estão pagando um tributo para o rei, porque virá o futuro rei Salomão. Eu não sei se você sabia, mas o que nós chamamos de besta, de anticristo, de Maitreya, o sistema maçônico judaico trata essa mesma besta do Apocalipse, nos dias de hoje, de futuro rei Salomão. Por isso que você vai ver dentro da maçonaria e dentro do judaísmo uma reverência fenomenal com esse nome Salomão. O problema é que quando eles falam de Salomão, eles não estão falando do Salomão da Bíblia. Não estão falando, não, Edson Silva História. Não. Eles não estão falando do Salomão da Bíblia. Quando eles se dirigem à palavra usando o nome Salomão, eles estão se referindo também a um personagem da Bíblia, mas não é o Salomão. Estão se referindo à besta do Apocalipse, que é hoje o Maitreya, é o dono, o responsável, a figura a modo topo da pirâmide, que controla todo o sistema, tanto do pé de barro como do pé de ferro. O que é o pé de barro? O pé de barro é hoje a televisão, que o pobre não pode entrar, é a política, é o sistema religioso dentro das mídias, a governança, é a galera, aquelas figuras que formam a governança dentro do sistema. O sistema que você consegue enxergar, esse é o pé de barro. E o pé de ferro, eles agem no subterrâneo. Eles não agem na superfície. Eles existem, são reais, mas eles agem no subterrâneo. Existe no nosso meio alguns que ficaram e estão aí hoje também, e são chamados renegados, sentinelas, e são chamados também de demônios. Mas nós não vamos nos ater aqui para explicar passo a passo para você agora. Porque o nosso foco nesse momento é a besta que entrará no templo de Salomão, que está em São Paulo. Se você é um membro da Igreja Universal do Reino de Deus, ou é até um evangélico simpatizante dessa denominação, não pense você que nós estamos perseguindo a Igreja Universal. Não pense você que nós estamos com raiva da Igreja Universal e por isso nós estamos atacando a Igreja Universal. Não. Isso aqui não é um ataque. Isso aqui é uma denúncia que está revelado no livro de história que está aqui na minha mesa e que também está revelado na própria Escritura. Só que com a medida que nós vamos mergulhando na história do Brasil, na nossa história, tudo na Bíblia fica mais claro. E a gente consegue entender também certas coisas que está acontecendo hoje no dia a dia. E coisas que estão acontecendo hoje que já foram profetizadas há muito tempo, tanto dentro da Bíblia como dentro da história do Brasil. Não sei se você sabe, isso também existe dentro da história do Brasil. Se você tem alguma dúvida disso, você vai poder estar
adquirindo os 6 volumes da História Secreta do Brasil, de Gustavo Barroso. Aliás, é uma história que eles vão fazer de tudo para você nunca ter em mãos, porque a intenção do sistema é te programar para você viver o que eles querem que você acredite e não que você precisa acreditar. Então veja que o Templo de Salomão, ele foi construído em São Paulo. Para quem não sabe, São Paulo é o quinto império, escolhido já desde a época das naus que adentraram o Oceano Atlântico e vieram em direção à América do Sul. Quer dizer, desde lá de trás, quando Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, eles estavam vindo para cá, e se você não sabe, o Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, tem outros também, mas eu vou ficar somente nesses 3. Eles representavam, na verdade, 2 organizações, 2 irmandades. Isso é preciso ficar bem claro antes de você entender por que nós estamos falando que o Templo de Salomão ele foi construído para a besta. E você não vai ter mais dúvida nenhuma em relação a isso. Então nós temos aqui a Ordem de Cristo e a Ordem de Montesa. Você já ouviu falar da Ordem de Cristo? Ela é uma ordem dos Askenazi que se encontra hoje dentro de Portugal. Estão lá dentro. O quartel-general da Ordem de Cristo hoje é Portugal. Não estou dizendo que são os portugueses. Estou dizendo que é Portugal. Dentro de Portugal existe um cartel dessa Ordem de Cristo lá. Eles comandam basicamente toda a economia que acontece do Ocidente para o Oriente. Enquanto tem também a Ordem Montesa. E essa Ordem Montesa, ela se encontra hoje dentro da Espanha. E ela controla toda a economia que acontece do Oriente para o Ocidente. Elas trabalham em conjunto. São 2 lados da moeda. Se você pegar, por exemplo, a República do Brasil, o que tem na República? Ela não tem a direita e não tem a esquerda. Sim, ela tem a direita e ela tem a esquerda. A direita, que você tanto ouve falar, ela representa a direita, tá? Ela representa a Ordem Montesa. E a esquerda, ela representa os Cavaleiros de Cristo. Então, tudo que acontece dentro da América, tudo que acontece dentro da América em relação ao Oriente é a Ordem dos Cavaleiros Templários que controla. E tudo que acontece dos 3 continentes orientais em relação à América, Montesa que controla. Tem esse impasse. E essa ordem dos Cavaleiros de Cristo e a ordem dos Montesas, a ordem Montesa, elas existiam antes do descobrimento do Brasil e ela existe até o dia de hoje. E elas podem usar vários nomes para despistar você de descobrir, na verdade, quem eles são.
quero compartilhar um trecho desse livro, ao vivo para vocês, As Forças Secretas da Civilização, que infelizmente é um livro que não vai para a sala de aula. E também não é chegado ao povo das religiões. E ele conta a história, ele narra parte da história do Brasil. Por que que hoje muitas coisas que existem, você às vezes não consegue entender por que que elas existem? Quem deu essa ordem? De onde veio essas ordens para que as coisas hoje ela esteja acontecendo? Então veja aqui, ó. Olha por que, atenção, atenção, para essa bomba que você vai ouvir aqui agora. E se você é um obreiro da Igreja Universal, você é um pastor, você é um bispo, você só vai ficar dentro dessas congregações, não é só a Igreja Universal não, é todas as congregações, todas. A Universal e a Igreja Católica, elas se unirão, porque o judaísmo é o durepox dessas duas instituições. Mas todo o sistema cristão vão ter que se aclopar a ela. Então veja o que acontece. Por que que foi preciso construir o Templo de Salomão? E no Brasil? O Templo de Salomão não foi construído por um capricho do seu líder. Ele não foi construído porque a instituição ela quer status. Negativo. O Templo de Salomão foi construído em São Paulo, no Brasil, para cumprir uma profecia de 1500. E até antes de 1500. Foi 1400 e alguma coisa. Não me lembro o restante agora, depois eu falo para você se foi 1491 ou se foi 1472. Mas ela foi feita antes de 1500. E está dizendo o seguinte, você vai saber por que que a igreja, o Templo de Salomão, ele foi construído no Brasil. E a informação está aqui na página 181 desse livro de história. Acompanhe comigo a minha leitura. Volvendo a personagem que aqui me traz, Mascarenhas Barreto acredita no seu livro, que é a sua tese, ser Salvador Gonçalves Arco um espião português a serviço dos reis católicos de Espanha. E não apenas isso. Creio antes ter havido uma permuta, uma concordata entre os soberanos de ambos os reinos, com o apoio interno das ordens de Cristo e da ordem montesa. Acabei de falar para você dessas duas ordens. Por intermédio de seu grão-mestre, olha a maçonaria judaica do meio, e abades gerais, e cuja ambição maior seria a concretização do velho sonho sinárquico dos templários. Olha os cavaleiros templários aí na jogada. Os cavaleiros templários é a mãe do cristianismo. O de unirem o Oriente e o Ocidente. Isso já está acontecendo. E neste Ocidente, construir o templo do futuro rei Salomão. Olha só, gente. Visão propícia à terceira idade, cujo espaço de sua inauguração só poderia ser em terra virgem, num continente novo, do que seria o quinto continente, a América. Colombo abriria caminho para o advento de Cabral, tornando as Índias Ocidentais, dando finados ao Oriente ao estabelecer o centro mundial de espiritualidade no novo continente, especificamente o Brasil, com foco de iniciação do ciclo ibero-ameríndio.
Veja, Brasil, América. O livro está dizendo que o templo do futuro Salomão, porque o antigo está morto, não é desse antigo que se trata, mas o templo, o templo do futuro Salomão, ele tem que ser feito na América, no Brasil. Entendeu por quê? Que teve que ser feito o templo de Salomão em São Paulo? E nesse templo de Salomão teve lá dentro o presidente da República, teve lá dentro o Silvio Santos, celebridades internacionais, pessoas de autoridade máxima de todas as religiões existentes, inclusive a religião da boa vontade. Então, todos as autoridades, tanto governamentais, estaduais, nacionais, empresários de empresas grandíssimas, empresas estatais imensas, multinacionais, estiveram nesse evento da grande inauguração do Templo de Salomão em São Paulo. Só não teve os pobres. Os pobres não tiveram lá. Porque o gado não tem honra para estar no lugar desse, onde só está ali os puros, os santos, os poderosos. Não é verdade? Mas quem foi que deu dinheiro para ajudar a construir aquele templo? Foi o povo pobre. As permutas, as doações feitas nos templos espalhados, inclusive não só a Igreja Universal do Reino de Deus, mas membros de várias denominações ajudaram para a partilha do que eles fizeram para a besta sentar. Ou seja, muitas pessoas contribuíram para a casa da besta, sem saberem, claro. Algumas sem saberem, outros estão sabendo até demais. Então, você que hoje está dentro desse templo, que você chama de igreja, seja Assembleia Batista, Presbiteriana, Casa da Benção, Metodista, Mundial, Graça, Vitória em Cristo, Sara Nossa Terra, Renê Terra Nova, o sistema que tiver um templo, o sistema do ismo que tiver um templo, são templos que vão ter que se dissolver para agregar a nova filosofia judaica e cristã, porque a filosofia não será somente cristã, ela será judaico-cristã. E esses judeus que estão aí hoje não são judeus da Bíblia, mas são o povo do príncipe que há de vir, no livro de Daniel, capítulo 9, do verso 26. Olha que interessante. Talvez você é um evangélico e você não está entendendo o que eu estou te falando. Porque talvez você não lê o livro de história que você deveria estar lendo. E talvez você diga assim, mas eu não acredito nos livros de história. Então por que então você se acha brasileiro? Porque quem disse que você é brasileiro é o livro de história. Porque se nós voltarmos mais atrás na história, Brasil não é o nome dessa nação que nós estamos vivendo hoje. Isso é um nome de batismo. A palavra Brasil, ela é um nome de batismo. E é um nome que vem lá de Israel, desses judeus da ONU. Esse nome Brasil, só para você ter uma ideia, ela traz nas suas letras as 4 matriarcas, mãe das 12 tribos de Israel. E ela e vem ali codificada com o nome Israel. Mas isso é um nome de batismo. Porque o nome dessa terra aqui não é Brasil pelo nome original. Porque aonde nós estamos não é um continente, mas é uma ilha. E essa é a ilha dos gentios. Porque os gentios
eles foi profetizado que eles adentrariam essa ilha, e eles hoje estão aqui. Só que você não consegue encontrá-los, porque hoje o CNPJ juridifica o seu nome. Você não encontra esses judeus aqui com nome próprio humano, mas com nomes jurídicos. Claro que tem nomes jurídicos, que está no meio da agulha no palheiro que tem agulha, que não tem nada a ver com isso. Claro, eles também não são burro. Eles não vão ficar no meio de um lugar onde você possa encontrá-lo rápido. Então você vai ter que ter trabalho, porque no meio daquilo que aí não é, você vai desistir, porque dá muito trabalho você encontrar algo no meio daquilo que não é. E aqui no livro, esse livro aqui chamado As Forças Secretas da Civilização, fala que lá atrás, antes do descobrimento do Brasil, eles já haviam determinado que deveria haver uma construção do templo do futuro Salomão, numa terra virgem, e deveria ser na América, e depois o próprio Pedro Álvares Cabral, ele determina que seria no Brasil. O Pedro Álvares Cabral não veio para o Brasil descobrir o Brasil, como você aprendeu, porque ele já conhecia o Brasil. O Pedro Álvares Cabral veio para essa terra para abrir as portas para esse acontecimento dessa profecia. E foi um acontecimento que aconteceu bem na nossa época. Nós vemos com nossos olhos o templo que foi profetizado por Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, lá atrás, ser implantado na nossa terra, que está nessa história do Brasil. E veja que esses livros, eles não são divulgados, porque eles não querem que você venha saber. Eles não querem que você venha saber. A Igreja Universal, inclusive, aqui fala muito da Universal. E isso foi a mando também de um bispo. Olha, agora você vai ficar assustado com o que eu vou te dizer. Na página 180, procedeu ao embarque na praia do Rastelho, uma cerimônia grandiosa, que foi assistida pelo rei Dom Emanuel, a missa que no domingo do dia 8 de março, véspera da partida. Que partida? Essa partida desses homens que vinham para o Brasil para abrir o caminho para futuramente, e nós vimos esse dia acontecer, que era a construção desse templo. Isso foi feita uma missa, e nessa missa envolveu Dom Manuel e o infante e o bispo Dom Diogo Ortiz. A profecia, o bater o martelo para a escolha do lugar foi feito pelo bispo Dom Diogo Ortiz. Eu vou repetir de novo para você. O bater do martelo para que o templo do futuro Salomão fosse construído aqui, na América, no Brasil, foi batido pelo bispo Dom Diogo Ortiz. E pasmem os senhores, e quem executa a missão do bispo Dom Diogo de Ortiz foi um outro bispo. Chuta quem foi? Você se arriscaria em colocar aí no chat? Eu vou repetir para você. O bater do martelo para que o templo de Salomão fosse construído no Brasil foi batido pelo Dom Diogo Ortiz, bispo Dom Diogo Ortiz. Se o bispo Dom Diogo Ortiz
iniciou essa ordem de construir um templo de Salomão no Brasil, logo essa ordem foi executada por um outro bispo. A Margarete Fortunato colocou ali Macedo, acertou na música. Edir Macedo. Não poderia ter sido outra pessoa, tinha que ser um bispo. Então vejam, um bispo bate o martelo para que esse templo ele seja determinado no Brasil, no novo continente, numa terra virgem, e a execução dessa missa que aconteceu aqui nesse ano, no dia 21 de abril, ela vem acontecer justamente também executada por um bispo. Claro que ninguém da Igreja Universal do Reino de Deus, das igrejas evangélicas que são simpatizantes desse grande feito em São Paulo, sabem dessa história. Porque quando eles querem, canal Adorinha botou o Bispo Macedo, sai tá certo. Quando eles querem te enganar acerca do templo de Salomão, eles falam que esse templo de Salomão é uma réplica do templo de Salomão da Bíblia. E nós vamos desmentir isso aqui para você. Nós vamos desmentir muito fácil para você e vamos te provar que esse templo de Salomão que está hoje em São Paulo, biblicamente ele não é réplica do templo que Salomão construiu em Jerusalém. E já vamos começar sem abrir a Bíblia, porque você vai se lembrar disso. Eu vou te fazer uma pergunta aqui no chat. E para você que vai assistir, está assistindo agora essa live, e para você que vai assistir depois e vai poder comentar nos comentários. Se esse templo de Salomão é uma réplica fiel do templo de Salomão da Bíblia, eu vou te fazer duas perguntas. Com que material foi construído o templo de Salomão na Bíblia? E com que material foi construído o templo de Salomão em São Paulo? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para qualquer pessoa, independente se você gosta do canal Timo Dias ou não. Inclusive, se você é judeu, se você é cristão, se você é bispo, pastor, padre, está valendo a tua pergunta também. Eu vou deixar para vocês perguntarem, para vocês responderem. Porque o que foi passado para a sociedade é que o templo de Salomão, que se encontra em São Paulo, ele é uma cópia fiel do templo de Salomão. Mas quando você vai ler a Bíblia do Almeida, lá no livro de Reis, Crônicas, você vai ver quais foram os materiais usados para fazer o templo de Salomão da Bíblia do Almeida, e você pega agora a fiel cópia de São Paulo e veja qual o material que eles vão usar lá. Se lá é fiel cópia, do templo de Salomão da Bíblia, então o mesmo material que Salomão usou para fazer o templo na Bíblia, e qualquer pessoa pode abrir a sua agora e você vai tirar a sua prova, da mesma forma, lá em São Paulo, o material tinha que ser o mesmo. Não é verdade? Ou não? Agora vem uma outra bomba maior, só para você ter uma ideia. Que aí nós já pegamos o livro da monarquia. Pegamos o livro da monarquia.
Templo de Salomão, de São Paulo, ele é um templo para a besta. Porque todos os maçons judaicos reverenciam Salomão, não sendo o Salomão da Bíblia, mas o Maitreya, a besta do Apocalipse. Ela é chamada de Salomão dentro de todas as lojas maçônicas e dentro de toda a sociedade judaica no mundo todo. Ele é reverenciado como Rei Salomão, o futuro Rei Salomão. Porque ele vai vir. Isso é muito forte, né? Então, só para você ter e ficar esperto nessas informações que nós estamos trazendo para você. Porque essas informações, elas são muito profundas. A coisa não é brincadeira. E te digo mais, nem dá para se fazer brincadeiras com uma informação dessas. Não é verdade? A gente não consegue brincar com uma informação dessa. O livro é esse aqui. Embora isso que você leu está em outros livros também que nós vamos trazer para você. Olha aqui, ó. Como é que está aqui? Entre os soberanos de ambos os reinos, com o apoio interno das ordens de Cristo e de Montesa, depois você pesquisa a ordem de Cristo e de Montesa, por intermédio de seus grão-mestres e abades gerais, inclusive até os padres estiveram dentro do Templo de Salomão em São Paulo, ok? Só para você saber, tá? Até os padres cardeais estiveram dentro do Templo de Salomão. E abades gerais, olha só, abade, você que sabe o que é abade? Abades são as irmandades católicas. São as irmandades católicas. Só tem católico, cardeal, só entra ali o cristianismo católico. Por isso que tem abades, né? E cuja ambição maior, olha aí, ó, seria a concretização do velho sonho sinárquico dos templários, o de unirem o Oriente e de unir o Oriente e o Ocidente, e neste construir o templo do futuro rei Salomão. O templo do futuro rei Salomão. Visão propícia à terceira idade, cujo espaço de sua inauguração só poderia ser em terra virgem, no continente novo, no que seria o quinto continente, as Índias Ocidentais, dando finados ao Oriente ao estabelecer o centro mundial de espiritualidade ao novo continente, especificamente o Brasil. Olha só, dando finado ao Oriente. Isso quer dizer o seguinte, eles vão querer acabar com o Oriente Médio. Eles vão querer destruir o Oriente. Todas as nações, os poderosos, vão ser convidados para vir para a América. E os mais poderosos comandarão o mundo através do Brasil. E o quartel-general, a cópita, a capital do mundo, será em São Paulo, que é o Quinto Império. Porque ali no Quinto Império é onde eles vão começar a dar início ao Apocalipse de João, ao Apocalipse de Daniel, ao Apocalipse de Moisés, ao Apocalipse de Abraão. Que se você
Se você estiver lendo os livros apócrifos, não vai ser difícil de você entender tudo isso. Então, esse tempo de Salomão, ele já está pronto. Ele já está pronto. O que não está pronto ainda é o bater o martelo para a besta vir. Porque para a besta vir, tem vários eventos ainda que precisam acontecer. Eu vou citar algum deles para você, se você quiser saber. Se você quiser saber quais os principais eventos que precisam acontecer antes da besta vir, eu vou citar aqui para você alguns agora, contando no dedo para você não ter nenhuma sombra de dúvida. O primeiro evento que precisa acontecer, e a besta não pode atropelar os bois, na verdade, ela até quer vir antes do tempo, mas existe o espírito de Arro, que desceu, que foi enviado por Yahushua, para não nos deixar órfãos. Então a besta sabe que esse povo tem um pai. Então eu vou te falar alguns eventos, e o primeiro evento que precisa acontecer rapidamente é o nome de Yahushua ser espalhado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, para que esse dia venha. Porque a besta vai vir no tempo do fim. Entendeu? Então, quem é que vai apressar o acontecimento do Apocalipse no mundo? São as pessoas pobres. E nós vamos te provar do livro de Sofonias. A missão para que Yahushua possa desenvolver todos os eventos do Apocalipse, todos os envolvimentos do Apocalipse, vai depender de mim, de você, acredite você ou não. Não é com o povo rico. Não é com os ricos que está, não é na mão dos ricos que está a responsabilidade de todo esse cenário acontecer, mas é na mão dos pobres. E nós vamos provar para você aqui no livro de Sofonias, que aliás é um livro que pouco se vê ser pregado dentro do sistema. Você quer ver que tudo que eu vou ler aqui agora em Sofonias está acontecendo hoje nas redes sociais? Você vai ler comigo. Tudo que eu vou ler aqui em Sofonias está acontecendo hoje com você. Então se prepare o chá, prepare o sofá para sentar, porque você vai ficar de boca aberta. Como que nem tudo na Bíblia o sistema pôde tirar. O sistema não pôde mexer na história, porque a história já foi construída por Yahu. Eles só puderam mexer nos nomes porque os nomes têm tudo a ver com a perca da identidade do povo hebreu que aqui se encontra. Mas olha só como que o que eu vou ler aqui está acontecendo no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, e em todas as outras plataformas, o Periscópio e tantas outras que existem, divulgando esse nome maravilhoso. Eu vou ler aqui para você agora. Sofonias capítulo 3, a partir do verso 10 até o verso 20. Vou ler 10 versículos apenas e você vai ficar de boca aberta como você faz parte dessa história. Vou começar. De além dos reis da Etiópia, os meus zelosos adoradores, o meu povo disperso, me trarão sacrifício. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba.
Nunca mais te ensoberbecerás do meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre. Olha só, gente. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre. Está falando da gente. Eu vou te provar. Então, calma aí. Então, quem é que vai fazer com que tudo que os poderosos prepararam venha acontecer? O povo humilde e pobre. Por quê? Porque tudo só pode acontecer mediante a divulgação da promessa. E a promessa não está com os ricos, porque eu não vejo a televisão dos ricos falar da promessa. A promessa não está nas igrejas evangélicas, na católica, na hinduísta, na judaica, no espiritismo, porque eu não vejo esses líderes falarem da promessa. A promessa não está com os nomes que estão vindo aí agora para te confundir, porque eu não vejo esses nomes falarem da promessa. A promessa está com os humildes e com os pobres, que confia no nome do Senhor. Eu vou ler de novo, que tem muita gente que está dizendo que o nome não importa, que o nome não interessa. Mas eu vou ler mais uma vez aqui. Olha como é que essas pessoas que Sofonias profetizou se trata de todos nós que estamos hoje nas redes sociais. Vou ler de novo no verso 12. Se você tiver com a tua Bíblia, quiser acompanhar comigo, Sofonias 3:12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, que confia no nome do Senhor, no nome de Yahushua. Que coisa linda. Agora veja o verso 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, nem a sua boca se achará língua enganosa. Serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Por isso que as pessoas que estão hoje falando sobre a promessa, o nome do Salvador Yahushua, desmascarando o sistema, esse povo não se espanta diante do sistema que está aí. Agora veja o verso 14. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Verso 15. O Senhor afastou o teu castigo, lançou fora o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. E agora? E tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxe as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Os que em tristeza suspiram pelas festas solenes, eu os removerei de ti. Esses que são de ti e sobre os quais pesam opróbios. Naquele tempo, verso 19, procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram espalhados. Eu lhes darei louvor e honra em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a vossa sorte diante dos vossos próprios olhos, diz Yahu. Você não está sozinho nessa batalha. Você que é uma pessoa pobre, assalariada do Brasil,
você que pega ônibus lotado, você que não tem nenhum valor na sociedade, você que está desempregado, você que é uma pessoa que talvez o seu familiar não te dá uma honra, porque a Ruxa disse que o profeta não tem honra na sua própria casa, então ele não errou. Quando você vê alguém da tua família não dando honra a você, o próprio Yahushua falou isso lá atrás, que os nossos familiares são os primeiros que não nos honram naquilo que nós fazemos. Então veja, para que, aí eu vou pegar aqui o livro de Mateus agora para finalizar. Tudo isso, a besta, até para ela vir, ela depende de nós. Você sabia disso? Até para a besta vir para sentar no templo dele, que já foi construído em São Paulo, depende de nós. Porque aqui no livro de Mateus 24, verso 14, olha o que diz no livro de Mateus 24, verso 14, a confirmação do que nós estávamos falando. E esse evangelho do reino, o que é evangelho? Vamos ver se o pessoal do chat aí está fazendo dever de casa. Evangelho é a mesma coisa aqui. Vamos ver quem vai ser o primeiro a escrever ali, ó. Quando na Bíblia você encontrar a palavra evangelho, evangelho quer dizer o quê, irmãos? Vamos aqui brincar, vamos aqui fazer o dever de casa, vamos lá. Promessa, botou bem a Drica Santos. Geni, parabéns, criador, Iarro, bom. Valeu, Alisson. A promessa. Tá bom? A promessa. Valeu, José, grande. Valeu, Laisa. A promessa. Isso aí. Herdeiro da promessa, Domingas, muito bom. Maria, Lacerda, canal Agorinha, parabéns. A Regina Garrido, boa. Olha bem. E este evangelho do reino, ou seja, e esta promessa do reino, que reino? O paraíso que Adão e Eva foi expulso, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, as nações só vão saber da promessa quando eu e você falarmos, e não tem outro lugar para você falar, a não ser nas redes sociais. Porque se você acha que você tem que levar a promessa a pé, batendo de porta em porta, você está errado. Porque o que você quer fazer, Daniel também quis. Mas o Gabriel disse para Daniel, Daniel, fecha esse livro, porque essas coisas só vão ser faladas nos últimos dias, quando a ciência se multiplicar. Porque o mundo está veloz. Não era para Daniel sair de porta em porta. O processo da divulgação ia ser por outros meios de comunicação que não existia na época de Daniel. Mas existe cumprido a profecia nos nossos dias. Você já viu alguém dizer assim, ó, tem que sair das redes sociais, sai das redes sociais, vai para a rua, porque eles querem que você não cumpra a promessa de Gabriel. Porque o que eles querem que vocês façam, indo para a rua, o Gabriel impediu Daniel de fazer. Porque não era por aqueles meios que Gabriel queria que Daniel levasse a promessa, mas sim pelo meio da tecnologia que não existia na época de Daniel ainda. Por isso que ele fala no livro de Daniel que essa informação só iria ser anunciada nos últimos dias, quando a ciência estivesse multiplicada. E esses últimos dias, a ciência se multiplicou. E hoje você não precisa pegar um avião caro, um ônibus, para falar com as nações. Um vídeo que você coloca no YouTube, um vídeo que você coloca no Facebook, no Periscope, no Instagram, no WhatsApp, ele já chega às pessoas de todas as nações. Eu não sei qual é a nação que falta ainda ouvir da promessa. Mas quando todas as nações ouvirem a promessa,
Elas não precisam aceitar. Elas não precisam aceitar. Elas só precisam ouvirem, mesmo que ela não aceite, para que nenhuma hora elas digam: olha, eu não ouvi a tal da promessa. Nos últimos dias. Aí você fala para mim: pô, e os meus familiares que antes, quando não era falado disso, e que morreram dentro de uma igreja evangélica, católica, espírita, e eles morreram sem a promessa, Edson Silva História, como é que fica? Por exemplo, Edson, eu perdi meu pai era evangélico, eu perdi minha mãe era espírita, eu perdi meu sobrinho, ele era da igreja católica. Eles têm alguma chance para eles? Todas as chances que você quiser imaginar. Porque a profecia foi dirigida aos últimos dias, que é hoje, não aos dias dos seus pais. E a Rússia não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo em que eles foram enganados. A promessa foi liberada de novo nos últimos dias. Para um povo que não tinha promessa ainda, e a Rússia vai ter uma tratativa. Para as pessoas do dia de hoje, que a promessa está aí, ele vai ter uma outra tratativa. Assim como ele teve uma com Sodoma e Gomorra, assim como ele teve uma com Nínive, assim como ele teve uma com Belém, com todas as outras terras, ele vai ter com as gerações. Então, o povo pobre e humilde, e é com esse povo pobre e humilde que a Rússia está falando, ele está dizendo aqui que nós temos essa missão de levar a promessa, e a Rússia não entregou a promessa para rico. Se a Rússia entregasse a promessa para rico, o SBT estaria anunciando, não precisaria de mim, de você. A Rede Globo estaria anunciando, a Rede Record, que é uma televisão evangélica, estaria anunciando, a Band estaria anunciando, porque eles têm muito mais recursos do que nós, inclusive eles estão muito mais na frente com a tecnologia do que a gente. Só viemos ter isso depois que a internet surgiu. Mas por que a Rússia não deu para os ricos, que têm até o poder da televisão muito mais tempo do que a internet? Porque a Rússia não profetizou que essa promessa seria divulgada por milionários, mas para humildes e pobres. E esse tempo chegou. E hoje os humildes e pobres estão aqui, na mídia, usando talvez um microfone que não é muito bom, uma imagem distorcida. Às vezes a imagem fica assim. Às vezes a pessoa reclama que o som está ruim. Não importa. Nós vamos se aperfeiçoando. O importante é que você, com um microfone bom, um microfone ruim, e não dá tempo nem para você ficar escolhendo, faça com o que você tem agora, você tem que levar essa promessa. Porque quanto mais pobres e humildes estiverem levando a promessa, mais as nações ouvirão essa promessa. E aí o tempo do fim vai chegar. E a Rússia também vai vir na velocidade em que nós divulgamos essa promessa. Nem a Rússia pode vir se essa promessa não chegar às nações. Que promessa é essa, Edson Silva História? A promessa que a Rússia fez a Adão e Eva, de que ele voltaria 5.500 anos, e ele já veio, e ele colocaria Adão e Eva dentro do paraíso, e também toda a sua posteridade, ou seja, até o último bebê que irá nascer nesse mundo. Você sabia que tem o último bebê que vai nascer, e depois desse bebê não nasce nenhuma pessoa mais no planeta Terra? Está nos apócrifos também. Para quem viu aquele filme dos anjos lá, eu esqueço sempre o nome do filme. Não é Legião, não. Acho que é Legião, não é Legião. Não sei. Que tinha um bebê que... Aí tem o anjo Gabriel, tem o anjo Miguel, eles lutam, eles brigam. Aí o Gabriel mata o Miguel, aí o Miguel depois volta. Aí o bebê vai lá com o rapaz. Anjos e Demônios, não é Anjos e Demônios, não. É outro nome. É outro nome do filme. Cara, eu esqueci o nome do filme. É outro nome, não é Anjos e Demônio, não.
Os Vingadores? Não. Acho que não é Os Vingadores. Está na ponta da língua, mas não sai. Não sai. Legião, acho que é Legião. Acho que o nome do filme é Legião mesmo. Esse filme Legião, ele mostra justamente aquele bebê que ia nascer daquela mulher, que ele teria que nascer. E para que a Ruxa não viesse logo, a última criança, eles têm que embarrear o nascimento dessa última criança. Eles têm que embarrear o nascimento dessa última criança. Aquele filme é espetacular para você ver como que eles conhecem a história. Tanto conhecem a história que fizeram o filme perfeito. Porque a coisa acontece, né, bem diante dos nossos olhos. Aí aquela criança tem que ouvir as instruções. A pessoa, o casal que leva a criança, eles têm que ouvir as instruções, não é verdade? Que é justamente a instrução que fala na Bíblia, porque a palavra instrução está na Bíblia. Por isso que o Terron fez o sistema, o Deus do mal, o Deus mal, o segundo Deus que o sistema não conhece, que as pessoas que estão no sistema não conhecem. Por isso que tem a lei do aborto. Botou muito bem aí, eu já ia tocar nisso, o Heron Ferreira. Por que estão criando a lei do aborto e a lei do aborto vai existir pela terceira vez? Você sabia disso? Existiu a primeira vez quando Moisés nasce, existiu a segunda vez quando Yahushua nasce, e agora vai existir a terceira vez quando a última criança tiver que nascer. Essa lei do aborto não é brincadeira, não. Gostando ou não gostando da humanidade, ela vai ser uma lei mundial. Todas as pessoas que fizerem aborto, elas vão ter amparo, elas vão ter ajuda, elas vão ter a segurança, a proteção da sociedade. Porque Terron sabe que a última criança que nascer é o fim dele. Você veja que interessante isso. Por isso que essa lei do aborto não está aí no mundo por acaso. Isso não é comentado nas redes sociais por acaso. Não é comentado. É por causa dessa última criança que quando ela nascer, e Terron sabe quem é ela, os anjos também sabem, eles vão fazer de tudo para que ela não nasça, que eles matem a mãe da criança junto com a criança. Aí esse filme vem trazendo o enredo certinho do que está próximo da gente. E essa criança não pode nascer, pasmem, meus senhores, enquanto os humildes e pobres não pregarem a promessa. A promessa ela começou a ser pregada aqui no Brasil, no meio da gente. É que a gente não está ainda. Parece que nós estamos dormindo, a gente não se despertamos ainda. Mas a promessa, ela começou a ser pregada no Brasil, através da gente. Nós somos privilegiados no meio de 7,7 bilhões de pessoas. Porque não existe no planeta ninguém pregando essa promessa, a não ser o povo brasileiro. Porque as pessoas, para pregar promessa, têm que saber o que é. Por que os evangélicos falam tanto de reino dos céus, mas eles não conseguem chegar a um denominador comum? Porque eles não sabem o que é o reino dos céus. Você compreende a situação? Então veja que coisa maravilhosa. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E como é que a gente consegue pregar esse evangelho em todo o mundo? Através das redes sociais. A África vai ouvir, a Ásia vai ouvir, a Europa vai ouvir, a América toda vai ouvir, e então virá o fim. A última criança nasce, começa então a acontecer o terremoto, aí são selados 144 mil, a grande multidão é escolhida, o povo de Arrocha começa a crescer, o dragão se apresenta na terra, persegue os 144 mil, depois vai perseguir a grande multidão, mas Yahushua falou que haverá livramento para o seu povo. Isso aqui é que é importante. Haverá livramento para o seu povo.
É muito importante você entender isso aqui que nós estamos te passando. Então veja que coisa interessante dessa criança que vai nascer. Olha que interessante. Olha quando é que eles vão começar a perseguir as mulheres que tiverem de barriga. Talvez você já leu isso dentro do sistema religioso, mas você nunca leu isso instruído pela realidade do Espírito do Criador. Olha que coisa interessante, em Mateus 24, verso 15, e olha como que essa coisa da criança tem muito a ver com a morte. Eles vão querer matar as mulheres grávidas nesses últimos dias, porque eles vão ter a informação da última criança que vai nascer. Então veja aqui, 24 e 15, vamos lá. Portanto, quando vedes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Onde é o lugar santo? Vai ser do templo de Salomão. Mas por que lá é um lugar santo? É o templo de Salomão que é o lugar santo? Não, mas aonde o templo foi colocado? Que na outra live, não nessa, que vai ficar muito extensa, nós vamos falar para você por que o templo de Salomão foi escolhido para colocar ali, naquele terreno. E você não vai conseguir dormir. Eu tenho certeza disso. Então, verso 16 de Mateus 24. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Aí ele fala aqui, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. A amamentação de criança, mulheres tendo filhos, cesárea, parto normal, isso não vai ser possível. Porque tudo vai estar em torno do último bebê que vai nascer. A questão é, Terron sabe que vai ter o último bebê? Sabe. Mas ele sabe de qual mulher será? Não. Por enquanto não, depois sim. Olha que interessante isso. Aí eu te pergunto, qual igreja evangélica que você ouviu esta verdade? Que pelo menos eu, nos meus 20 anos, eu nunca ouvi de ninguém, que nem eu, como pastor do sistema, nunca preguei isso. Eu até quero pedir perdão a todas as pessoas que estiveram debaixo do meu ministério cristão, entre aspas, e como eu enganei vocês sem saberem, porque eu também era enganado, nesse falso evangelho que nós aprendemos nesse sistema. Você veja que coisa interessante. Você entendeu isso? Então, gente, São Paulo, só para você ter uma ideia, é de onde saíram os judeus de 1948. Porque para você que não sabe, esses judeus de 1948 já chamavam esse pedaço de terra de São Paulo de Israel. Eles batizaram aquele lugar ali já para poder validar a missa do bispo Dom Diogo Ortiz. Tanto que o bispo Dom Diogo Ortiz, ele é falado no tempo de Salomão. Você sabia disso? Ou você está achando que nós estamos inventando para poder ganhar views? Eu acho que você deveria abrir seus olhos. Porque se você não conhece a história do bispo Dom Diogo Ortiz, todos os bispos evangélico-católico,
eles são ungidos debaixo da insígnia do bispo Dom Diogo Ortiz, que é um bispo muito reverenciado até no Vaticano. Não é o Papa que é mais reverenciado. O bispo Dom Diogo Ortiz, ele era provido de poderes. Aliás, só existia duas pessoas que tinham poder na época do descobrimento do Brasil. Era o Dom Diogo Ortiz e o Zumbi dos Palmares, muito conhecido por esses católicos como São Benedito. Porque Paulo fez milagre aqui na terra brasileira, mas a católica o nomeou como São Benedito, que, aliás, é o único santo preto que a Igreja Católica reverencia com muito medo, porque muitos católicos da época vivenciaram Paulo aqui fazendo milagre. Isso aqui é uma coisa que, se você não tiver vontade, não tiver sede, você desiste. Isso aqui não é para a pessoa que olha assim, cara, isso aqui é muito complicado, não, deixa eu ficar mesmo. Não, isso aqui é para quem tem sede, e quem tem sede vai atrás da água. Não é verdade? O São Benedito é o único santo no Brasil e no mundo reverenciado como o único que fez milagre de verdade. E os históricos da Igreja Católica reverenciam São Benedito como Paulo. Só que nós somos distraídos a não ter essas informações. Você tirou todo o seu tempo com seus familiares em televisão, em nova série da Globo, no Big Brother, na Fazenda, A Praça é Nossa, Zorra Total, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Campeonato Paulista, Campeonato Sergipano, e foi todo esse tempo assim. Então é muito difícil, quando nós somos distraídos, enxergar essas coisas, que são óbvias. A Igreja Católica, ela nomeou todos os personagens com nomes de batismo. Inclusive, os nossos nomes, que os nossos pais nos dão, eles os têm como nome de batismo. Porque nós não sabemos, mas ele sabe que nós estamos numa terra de Israel. Só que você hoje, quando olha o mapa mundi, aí você vê o Oceano Atlântico imenso, daquele tamanhão. Só que o Oceano Atlântico ele ficava do lado. O Oceano Atlântico ficava do lado, o Oceano Pacífico ficava do outro lado, porque a América toda era colada com o continente africano e uma ponta batendo no continente europeu. E no meio tinha ali o Mediterrâneo. O centro da Terra era a ponta do Brasil, fazendo divisa com a África, antes do dilúvio, antes do terremoto. Perdão, tira o dilúvio aí para não fazer confusão. É que a gente está fazendo uma animação para você. Mas antes, quando o Brasil, a América, era junto com a África, era isso aqui, ó. Então, aqui em cima, aqui ficava o Pacífico. Aqui embaixo ficava o Oceano Atlântico. E não tinha oceano no meio, não. Tá? Quando se há o terremoto, porque a terra de Atlantis, ela era o Oceano Atlântico que ficava embaixo. Quando há o terremoto, ela move tudo. Ela move os dois aqui, ó. Ela afasta a América da África. Então, o Brasil deixa de ser o centro da Terra para poder ser o confins da Terra. Por isso que você vai ver no finalzinho confins da Terra.
E o Oceano Atlântico invade esse espaço, trazendo também junto com ela, nesse terremoto, a cidade de Atlantis, que fica no meio. Por isso que a Rússia falou, ó, que foi abalado a terra. Ele conta isso. Mas eis que eu farei abalar o céu e a terra. Porque a Rússia fala, porque esse abalar o céu e a terra foi justamente esse último terremoto que teve. Foi a Rússia que fez. Quando ele morre, que acontece a primeira parte do terremoto, que quando ele ressuscita, acontece a segunda parte, e quando ele aparece para Maria, há o terceiro terremoto. 3 terremotos na época do Salvador, por isso 3 América, e por isso essa confusão do centro da Terra. Se você olhar pela Terra-bola, o centro da Terra seria o que você conhece hoje como Mar Mediterrâneo. Mas na época não. Na época era Brasil e África. E parte da Europa formava o centro da Terra. E isso aí é ensinado pelo MEC. Isso é ensinado pelo telecurso segundo grau. Eles também fizeram isso dentro de uma panela com isopor. A própria Dilma Rousseff, ela falou desse terremoto e ela mesma no Yin Yang anunciou que aqui era África. Então você veja que tudo que nós temos no livro de história, que vai para a escola, os ensinamentos religiosos e a televisão e a política, eles formam um sistema com vários tentáculos da centopeia para que a gente não chegue a enxergar o que realmente eles esconderam da gente. Aí o Templo de Salomão é construído em São Paulo, ninguém sabe por que foi, ninguém conhecia essa passagem aqui da história do Brasil, hoje nós estamos conhecendo. Então, o anticristo, e outra coisa, o anticristo, ele virá para se assentar na Terra Santa. Por que a Terra Santa? Porque a Terra Santa não por causa de Israel. É isso que vocês têm que entender. A Terra Santa, ela não é chamada de Terra Santa por causa de Israel. Ela é chamada de Terra Santa porque Adão e Eva estavam dentro de um lugar chamado paraíso, e esse paraíso é santo. Por isso que é aqui que é a Terra Santa, não é lá no Oriente, aonde o falso Israel está colocado. O irmão Rodinei e o irmão Jussier foram felizes quando eles trouxeram a informação daquele livro, e nós vamos fazer mais uma live, que vai bombar. O Rodinei está fazendo estudo, por isso que o Rodinei está um pouco sumido, ele está fazendo esse estudo profundo, o irmão Jussier também, e a gente vai voltar com essa bomba do que esse livro de mais de 500 páginas cada um tem para te oferecer. São 500 páginas que ninguém ia levar 500 páginas para escrever uma coisa que não fosse real. O Yin Yang não é tão burro assim. Então esse Templo de Salomão, ele é a casa da besta. Ele não está sendo ainda abrigo para ela por enquanto. Aí por enquanto o povo vai fazendo a manutenção. Todo o dízimo, dinheiro e oferta que você dá nos templos, eles têm que ir para o banco. Aí o banco repassa isso para a ordem de Cristo e a ordem montesa. Para você que não sabe, os bancos pertencem a essas duas ordens, somente a elas. Somente a essas duas ordens. Claro que daí você vai ouvir falar dos Illuminati, Grupo Bilderberg, Scodebone, vai ouvir falar da nobreza negra, claro, são todos eles estão integrados nessas duas ordens, mas eles se multiplicam para te confundir. Então esse livro, As Forças Secretas da Civilização, Portugal, Mito e Deuses, Vitor Manuel Adrião, aqui, ó, não foi escrito por nenhum religioso, viu?
Isso também está em outros livros que nós vamos trazer para você, inclusive um livro maçônico, porque a maçonaria sabe mais do que nós, porque foi eles que esconderam a verdade, os maçons judaicos. Então a besta está perto, mas ela ainda não pode vir, porque vai depender dos pobres e dos humildes para fazer essa divulgação dessa promessa. Se você acha que a Ruxa não falou com você, você é humilde? Sou, irmão. Sou Edson Silva História. Você é pobre? Sou, então é contigo. Não olha para o outro lado para ficar perto. Pô, quem é? Não, comigo não é não. Você é humilde e pobre? Você pega trem, ônibus lotado? Você trabalha ganhando salário mínimo? Você trabalha aí o mês todo e o teu dinheiro não dá para nada? É com você que a Ruxa está falando. É com você que a Ruxa está falando. Não adianta ficar querendo fazer cálculo do número da besta. Ah, a besta é fulano, é ciclano, é bertano, se você não fizer a tua parte. Ah, mas eu sou muito humilde, então é com você mesmo. Ah, mas eu não... É com você, cara, depende da gente. E a Ruxa está contando com nós. Nós é que temos que abrir a boca e anunciar a promessa. A Rede Globo não vai anunciar, depender dela, tudo atrasa. Depender da Rede Record, tudo atrasa. Depender da Band, vai atrasar tudo. Ou você está esperando acabar a internet, tirar da nossa mão? Por que você acha que a internet está na nossa mão? Porque ter ROM, a inteligência artificial é boazinha? Os judaizados são bonzinhos? O sistema? Não, porque Yahoo é que está batendo o martelo para que por um pouco de tempo essa ferramenta da mídia virtual esteja nas nossas mãos. Não é a força do mal que está deixando a gente aqui de brincadeira. Existe uma outra força que se comunica com eles dizendo, olha, vocês não vão tirar agora. Vocês não têm autonomia para tirar meu povo agora da internet. Porque eu preciso deles para poder levar a minha promessa de Mateus 24, capítulo 14. Ah, mas nós não vamos deixar. Vocês podem até não querer que eles façam, mas eu quero e determino que eles continuem nas redes sociais, nessa tecnologia de Gabriel, de Daniel 12, até o dia que eu determinar. Então nós temos um tempo para ficar aqui. E esse tempo que nos resta, nós não podemos gastar com brincadeira, com risada, com coisa fútil. Eu sei que a internet tem muitas coisas bobas, brincadeiras, palhaçada, comédia, tem, obviamente que tem. Mas a Ruxa nos enviou no meio de lobos, é no meio de lobos que nós temos que falar a promessa. Sacou qual é a ideia? Entendeu a sacada? Ah, mas na internet tem um monte de coisa, eu vou para o Instagram, tem um monte de coisa lá, nossa, tem um monte de bobeira, de bobagem, mas é no meio dos lobos que a Ruxa nos enviou. Ele não te enviou sozinho. É no meio dos lobos que ele te enviou. É com você que é mulher, com você que é homem, com você que é novo, com você que já tem uma idade avançada, com você que é preto, é branco, você que é brasileiro, você que é europeu, você que é asiático, você que é africano. É com você que a Ruxa está falando. Primeiramente, você tem que pregar a promessa. Depois, o que é a promessa para que você passe a falar dela? Aí você vai lá no primeiro livro de Adão e Eva. A promessa tem que ser anunciada para que todas essas coisas aconteçam. Enquanto as nações não souberem da promessa, nada do que foi determinado depois pode vir. E eu acho que as pessoas não entenderam ainda. E estamos sendo distraídos por bobeiras, por brigas, por discussões, coisinhas bobas. Né? A gente vê muito isso no WhatsApp. As pessoas estão muito fracas emocionalmente. Qualquer coisinha que o irmão fala, é verdade. Nós estamos perdendo rapidamente a nossa calma com as pessoas que estão do nosso meio. Eu vejo isso direto. Enquanto nós estamos perdendo tempo brigando um com o outro, o tempo vai passando. Quando você pensar em fazer, eu tenho que falar a promessa, acabou o tempo. Porque a porta vai se fechar. Aí será que a Ruxa vai ter que dizer assim, puxa vida, eu vou ter que jogar o Apocalipse mais para frente e usar uma outra geração.
com outra tecnologia, porque essa aqui não deu certo. Essa aqui eu até dei para eles, mas eles, em vez de fazer minha parte, a parte deles ficaram brigando, discutindo, enchendo o coração de tristeza, choramingando pelo meio do caminho. E a Rússia precisa de um povo pobre e humilde, mas maduro. É isso que ele precisa. Ele não precisa de ninguém com diploma. Ele não precisa de ninguém letrado. A verdade não depende se você sabe falar o português bem ou não. Ah, irmão, eu troco letra. Em vez de falar eu fui, nós foi. Não interessa a maneira que você fala. A verdade, ela é verdade, independente se você fala bem ou ruim. A verdade não depende de você falar e ter uma eloquência. Ela depende de você falar a verdade. Não importa. Nós estamos na época que a verdade tem que ser anunciada. E uma pessoa só não consegue fazer sozinho. Não tem herói na internet. Tem pessoas que a Rússia está contando. Mas se todo mundo resolver repetir a promessa, porque ela tem que ser repetida, não é verdade? Olha o que ele fala. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, ou seja, repetir a promessa a toda criatura. Se ela vai aceitar ou não, o problema é dela. Se ela vai querer ouvir você ou não, aí já é outros 500. O importante é que ela, mesmo não aceitando, seja testemunha de que alguém falou para ela da promessa, para que ela, se ficar de fora, não venha julgar o Criador, como muitos fazem hoje. Então, isso aqui é muito importante. Ah, eu tenho uma webcamzinha lá podre, irmão Edinho. Um som, meu irmão, quando eu comecei a fazer vídeo na internet, eu comecei a fazer num celular, que era o celular podre do podre do podre do podre. O pior, eu acho que era o pior celular do planeta, aquele celular que eu tinha, da época. Mas eu fazia. Eu sabia que o som não tinha ficado bom. Eu sabia que a imagem estava uma porcaria. Mas eu tinha que começar. Eu tinha que começar. Quem conhece o Edson Silva História, conta bem a história dos vídeos que eu fazia. E as pessoas só ouviam por misericórdia mesmo, né? Por compaixão. Não, eu vou ter compaixão do Edson Silva História, eu vou assistir os vídeos dele. Mas eu duvido que você assistir um vídeo meu e conseguiria assistir a segunda vez. Porque não tinha qualidade. Embora o conteúdo era o mesmo de hoje. O mesmo conteúdo daquela época, no mesmo de hoje. Mas as ferramentas que eu tinha não convidavam as pessoas a ouvir a promessa da forma que eu trazia naquela época. Porque era muito ruim. Nem eu consegui ouvir meus vídeos 2 vezes. Eu vou ser sincero contigo. Nem eu consegui ouvir meus vídeos todos. Eu vi um pouquinho, tá, beleza, vamos ver quantos views vai dar. Mas aí, quando a gente é fiel no pouco, e a Rússia nos coloca no muito, essa profecia se cumpriu na minha vida. Hoje tem pessoas ajudando até financeiramente o canal. É pouco, mas um monte de gente ajudando, fica legal. Hoje as pessoas ajudam o canal. Hoje a pessoa fala assim, irmão Edson, vou depositar, vou ajudar o canal. Legal, eu gostei. E não foi uma ideia minha, não. Não foi eu que criei essa ideia. Eu nem queria abrir conta em canal nenhum. Eu não queria. Mas os irmãos começaram, Edson, a gente quer te ajudar, vamos lá, cara, bota aí, nós vamos te ajudar, deixa o pessoal falar. E de tanto o pessoal falar, um dia acabei sonhando com isso. Eu falei, caramba, a gente tem que agilizar essa promessa. E se eu agilizar sem dinheiro, como é que vai ser? Tudo hoje é dinheiro, tudo hoje é grana, tudo hoje é dinheiro. Você não faz nada sem dinheiro. Essa vida temporal, se tu tiver dinheiro, tu não consegue fazer nada veloz. Tu até faz, mas não na velocidade que tem que ser feito. Você consegue fazer tudo sem dinheiro. O problema é que sem dinheiro você faz mais lento, porque você vai fazer com as ferramentas que você tem. Aí as pessoas entenderam. E aí começaram a ajudar. Hoje está essa família imensa aí. Hoje nós temos um monte de grupo na internet, no WhatsApp, temos o Facebook, está lotado, 5.000 pessoas. Eu não consigo botar mais ninguém, tem que abrir outro. Porque a Rússia falou que se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. E o muito dele não chegou ainda. Porque quando chegar o muito do Senhor para a minha vida, eu quero você incluído. Isso é uma promessa que eu faço. Eu quero que isso aconteça. Né? De ter um repórter de Arroxo em cada cidade, panfletando,
visitando presídios, visitando museu, visitando bibliotecas, fazendo trabalhos exemplares, enriquecendo esse trabalho que nós estamos fazendo no audiovisual. Então, isso é importante. A promessa tem que ser falada. O tempo de Salomão já está aí. A besta está doida para entrar lá dentro. Mas nem ela pode entrar, nem a ruxa pode vir. Tem um lado bom de você não pregar promessa, que a besta não vem rápido, mas o lado ruim é que a ruxa também não vem. Você entendeu? Está nas suas mãos, brasileiro. Você é brasileiro, está nas tuas mãos. Pregar essa promessa, começando daqui. Está nas tuas mãos, não importa onde você mora, se a tua casa é pequena, se você mora na favela, se mora na comunidade, se você mora numa cidade, não importa onde você mora. Não está em jogo o lugar que você mora. O que está em jogo é você. Mais uma vez, Yahushua, ele confiou isso na mão dos gentios. Mas agora, nesses últimos dias, como todos erraram, agora é essa nação aqui que ele quer que leve a promessa. E nós temos que levá-la. E nós iremos levá-la. Porque quem pega e bota a mão no arado e não olha para trás, e a ruxa está contigo. Você não pode olhar para trás. Mas vem cá, e tem medo de levar a promessa, vai que alguém me faz o mal lá fora. Aquele que pega, se você for para pegar a mão no arado, é aquela pessoa que vai pegar a promessa e vai levar. Agora, se ela olha para trás, aí é problema, aí a coisa fica séria. Obrigado aí, Rodson, aí, por ter botado aí a informação da conta da gente. Obrigado aí, irmãos, que está ajudando aí. Obrigado. Rodson Santos aí também, tem um canal aí, Terra Plana, e já temos aí também, vamos marcar uma live aí juntos, uma live somente sobre a Terra Plana. Vai ser muito legal. Então, irmãos, acredite muito nisso aí. Essa informação que nós estamos trazendo para você, que é uma informação muito importante, muito importante. É uma informação que você precisa participar com a gente. Leia o livro de Sofonias. Se você tem aí uma webcam, faz um videozinho na internet falando da promessa, só da promessa. Vai ficar repetitivo, Edson. Foi a Ruxa que mandou repetir. Ele falou assim: isso para todo mundo ir pregar a promessa, repita a promessa. Ela tem que ser repetida, não tem essa de disco. Troca o disco, não dá para trocar o disco não, o disco vai ser tocado sempre, vai ficar na glândula pineal das pessoas. Porque foi assim que a mentira, ela também, ela entrou no meio da gente. Foi dessa forma. Então, gente, vamos para cima. Vamos para cima. Vamos fazer com que essa promessa ela chegue em todas as nações. E é através de mim e de você que a Ruxa está nos mantendo nas redes sociais. Obrigado a todos vocês que participaram dessa live. Estou muito contente em dividir esse papiro com você. Se você não gosta de fazer vídeo na internet, distribua folhetos, faça alguma coisa, irmão, para que a promessa dele ela possa ser divulgada nesses 4 cantos da terra. Obrigado a todos vocês, moderadores, ao povão aí do chat, e estou muito contente com todos vocês que está aí com a gente dando essa ajuda riquíssima aí ao nosso canal. Bom, um abraço a todos e também até a próxima. Vamos para cima, vamos para cima. Valeu, gente. Valeu. Canal Últimos Dias. A história que você não conhece. Você acabou de assistir mais uma live no canal Últimos Dias. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e não deixe de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Canal
Últimos dias. Comunicando. Edson Silva História. Compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais para que mais e mais pessoas conheçam o nome e a promessa de Yahushua. Canal Últimos Dias. Yahushua, o nome que está acima de todos os nomes. Canal Últimos Dias. Yahushua não é religião. Yahushua é a promessa. Canal Últimos Dias. Terra seca, espera pela água. E quando o vento sopra, a folha se desloca. Eu quero serei a filha de Sião. Entrego a ti meu coração. Eu quero estabelecer o teu querer. Não serei desamparada, jamais serei envergonhada. A minha terra sitiada por mais ninguém. Sopra em mim, mora em mim, como a noiva adornada em ti espero. Cumpra em mim o teu querer, ao mundo inteiro vou levar salvação, salvação. Foi o Senhor quem prometeu, um novo nome já me deu. A sua destra me alcançou, com braço forte me jurou que eu verei o Salvador e a justiça em resplendor. Sopra em mim, mora em mim, como a noiva adornada em ti espero. Cumpra em mim o teu querer, ao mundo inteiro vão levar a salvação, a salvação. Como a terra seca, espera pela água. E quando o vento sopra, a folha se desloca. Eu quero serei a filha de Sião. Entrego a ti meu coração. Eu quero estabelecer o teu querer. Eu não serei desamparada, jamais serei envergonhada. A minha terra sitiada por mais ninguém. Sopra em mim, mora em mim, como a noiva adornada em ti espero. Cumpra em mim o teu querer, ao mundo inteiro vou levar a salvação, salvação.
Senhor quem prometeu, um novo nome já me deu, a sua destra me alcançou, com braço forte me jurou, que eu verei o Salvador, e a justiça em resplendor, sopra em mim, mora em mim, como a noiva adornada e te espero. Cumpra em mim o teu querer, ao mundo inteiro vou levar a salvação, a salvação. Como a noiva adornada e te espero. Cumpra em mim o teu querer, ao mundo inteiro vou levar a salvação, a salvação. Sopra em mim, mora em mim, como a noiva adornada e te espero. Cumpra em